Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Quero te convidar a estar abrindo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo de número 6. E eu tenho absoluta certeza que através da palavra do Senhor, Deus vai continuar a estar falando com o seu povo. Amém, Jesus. Deus já falou aqui hoje de várias maneiras, Deus já falou através da oração de joelho, Deus já falou nas oportunidades, na palavra devocional. Enfim, Deus, Ele está falando. Mas para um coração tão grande que eu tenho certeza que é o seu coração, o seu coração está preparado para ouvir um pouco mais da palavra do Senhor. Juízes capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, pastor. Se ninguém falou, é porque todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 6, no versículo de número 1, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Repita comigo, 7 anos. 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel durante 7 anos, prevaleceu, fizeram os filhos de Israel para si uma causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também o povo do Oriente. Contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu-se muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vós dei a tua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temas ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. E no versículo 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Ebeserita, e Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Tomai o seu assento, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo o sempre. Meus amados, o que me chamou muita atenção, e aqui conforme foi falado pela nossa irmã, foi falado aqui, antecedendo a minha pessoa, e ela com muita propriedade, ela disse a respeito de obediência. E eu quero falar um pouco, no início dessa pregação, de um homem que eu respeito muito, de um homem que eu posso dizer que talvez abaixo do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, ele seja talvez o homem mais importante em nossas vidas, que é Abraão. Mas pastor, o senhor está falando de Gideão, o que tem a ver Abraão? Tem muita coisa a ver, irmão, porque Abraão, depois da morte de sua mulher Sara, a Bíblia vai dizer que ele se casou com uma mulher chamada Quetura,
E essa mulher não tinha nada a ver com o Senhor, essa mulher não tinha nada a ver com Deus, e por causa deste casamento mal sucedido de Abraão, é que foi criado os midianitas, povo esse que perseguiu o povo de Deus, povo esse que perseguia o povo que Deus colocou nas mãos para serem criados através de toda a descendência de Abraão. Porém, a Bíblia aqui, todos nós lemos junto, que o povo estava sofrendo. Olha para a tua vida, irmão. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, em alguma área da tua vida você está sofrendo. Que área, pastor? Não sei. Quem sabe é você e Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Esse povo estava sofrendo, irmão, há 7 anos. Tudo que ele fazia para prosperar, os midianitas, eles vinham juntamente com outros povos, 3 povos, se juntaram para destruir Israel. E é triste, irmão. É muito triste, porque tudo que nós colocamos as mãos é para crescer. Glória. Nós não colocamos a mão em nada para que não venha fluir. Até porque, irmão, o primeiro ensinamento que eu quero dar aqui nesta manhã, a Bíblia vai dizer em Provérbios, aleluia, apresenta ao Senhor os teus projetos e eles serão bem sucedidos. Aleluia. Tua glória, Senhor. Os midianitas, eles vinham para destruir e destruíam. A Bíblia vai dizer que tudo que eles plantavam, chegava na época da colheita, vinham os midianitas e levavam. Diz que levavam as suas ovelhas, levavam as suas vacas, eles roubavam as suas jumentas. Israel estava passando por um momento de muita dificuldade, aonde nada acontecia. E o povo está o quê? Minguando. Porque, irmão, ninguém suporta um sofrimento desse. Era muito sofrimento para esse povo. E esse povo, por que esse sofrimento? Nós começamos lendo que aquele povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quantas vezes nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor? Mas o que me dá muita alegria é que o Deus que nós servimos, ele não é igual a esses deuses de outros povos. O Deus que nós servimos, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, ainda quando nós estávamos no pecado, ele nos amou primeiro. Aleluia. Tua glória. Deus, é interessante que nós vemos hoje o ser humano julgando o próprio ser humano. Quando ele fala assim, mas aquele irmão ali, só Jesus, irmão, olha a tua vida no passado. Olha a sua vida como é que era a tua vida. Para você dizer, aquele irmão ali, aquela irmã, só Jesus, já era só Jesus na minha vida. Se você fizer uma autoanálise da tua vida, você vai chegar a essa conclusão. Verdade. Eu estava perdido. E aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Acabou. É assim que tinha um homem, ele via as coisas. Estou falando de Gideão. Gideão, para ele, acabou. A ponto, o interessante, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gideão agora ele começa a amassar o trigo aonde? No lagar. Porém, irmão, quem conhece de Bíblia, sabe que lagar não é lugar de amassar o trigo. Primeiro lugar, lagar é um lugar apertado. Lagar é um lugar apertado, não tem como você amassar o trigo. Mas foi o lugar que Gideão viu. Gideão, o que ele queria? Fazer tudo escondido dos midianitas, dos amalequitas e dos povos das montanhas. Porque nós lemos junto aqui que era um povo muito numeroso. Não havia escapatória para Israel naquele momento. Então Deus dá uma estratégia
Amém, Jesus. Deus dá uma estratégia para Gideão. Você sabe por que você está aqui hoje? Você está aqui hoje porque Deus te deu estratégia. Amém. Glória a Deus. Você está aqui hoje Aleluia. porque Deus te escolheu. Amém. Você está aqui hoje porque Deus já colocou na minha e na tua mente que é Ele que vai trabalhar nas nossas vidas. Aí Deus manda quem? Um profeta. E o profeta fala: vocês estão duvidando da capacidade de Deus? Vocês estão duvidando? Deus sempre trabalhou na vida de vocês. Deus deu tanta vitória na vida de vocês. O que está faltando é vocês clamarem a Deus. Irmão, quando se fala de malhar o trigo no lagar, o lagar não era lugar. Sabe onde que tinha que lagar o trigo? Era na eira. A eira era espaçosa. Lagar é onde se tratava da uva para fazer o vinho. E o vinho simboliza o quê? Alegria. Na Bíblia Sagrada, o vinho simboliza alegria. A eira não. A eira é lugar de malhar verdadeiramente o trigo. E do trigo se faz o quê, meus amados irmãos? Repete para mim ouvir. O trigo representa o quê? Pão. E quem é o pão da vida? Então o que eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão? Quero dizer para você, Jesus nunca falou para você assim: eu sou o vinho da vida. Jesus nunca falou isso. Mas Jesus falou com muita propriedade: eu sou o pão da vida. O que você veio buscar nesta manhã? Você veio buscar a alegria, o vinho? Ou você veio buscar a salvação, que é o pão da vida? Salvação, Jesus. Irmão, nós temos que entender isso. A nossa vida, ela desde que nascemos, ela é luta. A nossa vida desde que nascemos é sofrimento. Vai olhar lá o teu passado, o passado dos teus pais. Era de abundância? Tenho quase certeza que não. A minha não era. Era sofrimento. E o pior, eu não tinha ninguém para me orientar e falar: vai para a casa do Senhor. Meus pais não eram evangélicos. Eu tive o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Mas não era evangélico. Ela ia me corrigir de tudo quanto é maneira. Mas nunca mandou ir para a igreja, que ela nunca foi. Como que ela vai mandar ir para um lugar que ela nunca foi? É verdade. Mas nós temos o Espírito Santo que ele abre a nossa mente. Glória, aleluia. Nós temos o Espírito Santo que abre o nosso coração. Amém. Nós viemos para cá, para a casa do Senhor, principalmente nós, obreiros, e pregamos o Evangelho, desejoso que todos venham aceitar esse Jesus. Mas nós não temos o poder de convencer o homem do arrependimento. Nós não temos. Isso não cabe a mim. O que cabe a mim é pregar. O que cabe a mim é você falar de Jesus. Mas quem vai convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Foi Ele que me tirou do mundo que eu vivia. Foi Ele que te tirou do teu passado, que talvez fosse parecido, não igual, parecido comigo, assombroso. O meu era assombroso, mas Deus me tirou. Tive momentos de servir a demônios. Mas um dia Deus falou: não foi para isso que eu te levantei. Aleluia. Interessante, não foi dentro de igreja. Deus falou comigo dentro da minha casa. E eu me converti dentro da minha casa ouvindo um louvor. Glória a Deus. E uma oração. E um dia eu curvei o meu joelho, sem ser crente. Eu não era crente. Mas falei para Jesus assim: Senhor, faça comigo o mesmo que o Senhor fez com o Assis. Assis é um amigo meu que eu não vejo há anos. E aquele homem ia para minha casa. Ele ia para minha casa, a gente sentava para jogar baralho, bebendo cerveja o dia inteiro. Daqui a pouco Deus levantou ele. Quando Deus levanta ele, ele parou, começou a caminhar. Ele está na mesma Assembleia de Deus, ele entrou para a igreja antes de mim. Ele está na mesma Assembleia de Deus até hoje. Aleluia.
lá em São João de Meriti. E eu falei ali, Marcos sabe onde eu morava? Dentro daquela kitnet onde eu vivia, no meio dos camundongos. Eu ali falei para o Senhor, se tu és o Jesus que eu escuto falar que é, o Senhor vai mudar a minha vida, vai fazer o mesmo que o Senhor fez na vida do Assis. Aleluia. E Deus mudou. Se tem uma coisa que agrada muito a Deus, se você não sabe, até creio que sabe, eu vou te dizer. Deus gosta de homens e mulheres que têm atitude. Aleluia. Às vezes você não tem nem esperança. Será que isso vai dar certo? Mas se Deus tocou no teu coração, pode fazer, porque vai dar certo. Eu creio. Eu Aleluia. tenho um versículo que eu gosto muito, eu falo sempre dele e vou falar novamente. Porque lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo de número 2 vai dizer: eis que eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei com as pontas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, os tesouros escondidos das escuridades, para que saiba que além de mim não há outro Deus. Não existe nenhum Deus que se assemelha a este Deus verdadeiro, meu irmão. E dizer para você que Deus, Ele me ama, Deus te ama, a ponto de Ele dar o seu Filho unigênito, seu único Filho, dar Ele morte de cruz por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa de tantas coisas que nós fazíamos e outras que continuamos fazendo, mesmo sabendo que desagrada. Sabe por quê? Não somos perfeitos. Quando perguntarem para você por que tu vai para a igreja, você fala: porque eu não sou perfeito, eu preciso me entregar, porque eu quero ir para a glória, eu não quero ficar nesse mundo. A Bíblia não sou eu. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que haverá momentos, diz a Bíblia em Apocalipse, de que o ser humano vai desejar a morte, mas ele não vai conseguir. Pessoas vão dar um tiro na cabeça e não vão morrer. Vão tomar veneno, vão ficar com dor, mas não vai morrer. Sabe por quê? É um período em que vai ser permitido o inimigo vir nos destruir. A coisa é séria. A coisa é muito séria. Mas a Bíblia diz que depois disso vai vir o reinado de Cristo. Aleluia. E depois do reinado de Cristo, a Bíblia diz que vai vir a paz. Essa mesma paz, irmão, que nós passamos pelo nosso irmão de manhã, quem não faz está errado, que nós passamos a paz do Senhor, meu irmão. Amém. Essa paz é a paz de Cristo. A paz que excede a todo entendimento. Aleluia. As coisas estão ruins. Aleluia. Mas eu estou em paz. Eu estou com enfermidade, mas estou em paz. Eu estou sofrendo, mas estou em paz. Então, irmão, nós precisamos entender que Cristo nos ama. Precisamos entender. Gideão, o anjo fala assim para Gideão: Gideão, vai com esta tua força. Deus fala nesta manhã: meu irmão, minha irmã, levanta a tua mão. Aleluia! Meu irmão, vai com essa tua força. Sabe por que Deus é contigo? Deus é contigo. Agora Gideão, ele começa a entender, mas Gideão era um homem que ele estava acima da média naquela época. Ele estava diante do anjo do Senhor. E mesmo diante do anjo, o anjo falando diretamente com ele, ele fala assim para o anjo: se a tua palavra é da parte de Deus, eu quero um milagre ainda depois. Aleluia! Você quer um milagre hoje? Eu quero em nome de Jesus. Aleluia. O milagre você já Para tem. honrar o teu nome, Jesus. Aleluia. Quantos durante a madrugada desceram uma sepultura? Mas você está aqui. Glória. Quantos têm chorado constantemente? Você tem problema, mas você está sorrindo. Quantas vezes na sua casa
Talvez tenha faltado tudo, mas não faltou o pão. Aleluia. E eu estou falando do pão da vida. O que adianta eu ter um carro do ano? O que adianta eu ter a melhor casa? De que adianta a minha conta no banco está lá em cima? Não me falta aparentemente nada, mas às vezes falta o pão da vida. Aí a gente olha para aquele irmão, tadinho, que mora numa comunidade. Hoje em dia não se tem mais barraco. Antigamente tinha um barraquinho, mas hoje ele tem uma casa humilde, não tem nada. É um sofrimento para passar os 30 dias. Aí você, aquele que tem carro do ano, o melhor carro passa, ele está todo atribulado. Aí ele olha para o irmão, como é que pode esse irmão assalariado ganhar salário mínimo? Esse irmão está sempre sorrindo. Ele tem Cristo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É isso, irmão. Eu escutei falar hoje aqui várias coisas de pregação, de nós pregar a salvação. De vez em quando aparece no meu zap, um memezinho lá, que aparece 2 pastores, um num carro de luxo, bonito o carro do pastor. E, irmão, nós temos que ter a nossa... Se Deus nos abençoar, nós temos o direito de ser prósperos, temos sim. Mas aí aparece aquele pastor com um carro de luxo, lindo, maravilhoso. Aí aparece outro pastor com um fusquinha. Querendo um fusquinha meia-meia. Aí, o pastor rico fala para o pastor pobre, mas pastor, o senhor ainda continua com esse fusquinha? Continuo. Sabe por quê? Eu ainda continuo pregando salvação. Aleluia. Amém, Jesus. Eu continuo pregando salvação. Glória. A pergunta não precisa ninguém responder. A pergunta é a seguinte: quem vai para o céu? O pastor rico? A Bíblia diz que o reino dos céus ele é arrancado à Força. Só que não é força física, mas ele é arrancado à força. E a Bíblia faz um entendimento para nossas vidas que é mais fácil um pobre passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pastor, o senhor está pregando contra a prosperidade de um ser humano? Não. Eu estou pregando sobre aqueles que são soberbos, que acham que a fortuna, que o dinheiro dele é mais importante do que a salvação. Ter dinheiro, prosperidade é muito bom. Você perguntar para mim, poxa, pastor, o que o senhor queria? Ter uma casa lá na região dos lagos, casa com piscina, eu queria tudo isso. Área gourmet. Mas me deixa onde eu estou, pago aluguel, mas todo mês eu tenho meu dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu deito a minha cabeça e consigo dormir. Sabe por quê? Eu estou pagando sim, mas é com o meu suor, é do trabalho e a saúde que Deus me deu. E eu tenho que glorificar a Deus todos os dias pela saúde que Ele me dá. Porque se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir trabalhar. E hoje eu estou numa situação que eu tenho que pedir a Deus todo dia: Senhor, me dê saúde. Porque como eu estou aposentado, se eu cair e ficar doente, eu não vou ter mais o dinheiro da onde eu trabalho, porque eu sou aposentado. Hoje eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus. Sou aposentado e tenho meu trabalho. E eu não trabalho porque eu quero angariar grandes coisas, não. Eu trabalho porque eu louvo e glorifico a Deus que na minha idade eu tenho saúde para trabalhar. Me aposentei, já estava nessa empresa. Se ele me deixar lá mais 10 anos, eu tiver saúde para trabalhar 10 anos, eu vou trabalhar mais 10 anos para a glorificação do nome do Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia. Sabe o que foi trazido esta manhã? Foi que Deus tocou no meu coração, que as palmas louvem ao Senhor.